Shalom Adonai para todos os amados irmãos, a você, meu querido. Nesta manhã, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra para os nossos corações. Estava eu aqui pensando, vivemos uma vida em Cristo quando vivemos como Ele viveu. Quando é, meus irmãos, que nós vivemos uma vida em Cristo? Como vivemos como Ele viveu? Pensando aqui nesta palavra, irmãos, eu estava aqui meditando, estava aqui pensando como que eu vivo uma vida em Cristo. Como saber se eu de fato estou vivendo uma vida em Cristo? Será que eu estou agradando ao Senhor? E pensando, irmãos, nesse tema, eu queria aqui, com alguns versículos, alguns livros da Bíblia, mostrar para vocês algo que me incentivou, que me inspira a cada dia, a cada instante. E de acordo com a palavra do Senhor, irmãos, eu começo ali a imaginar em Romanos capítulo 12, o versículo 1, quando Paulo está falando ali: rogo-vos, pois, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Estava aqui pensando que Cristo, Ele ofereceu, irmãos, o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cristo, Ele viveu uma vida santa. Cristo, Ele ofereceu, Ele se entregou. O seu corpo, na verdade, era um corpo de sacrifício vivo. E da mesma maneira em que Cristo, irmãos, ofereceu o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, assim nós também devemos fazer o mesmo. Apresentar os nossos membros, os nossos corpos ao Senhor, né? Pois em 1 Coríntios 3,16 diz que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Provavelmente não é de nós mesmos, mas de Deus, irmãos. Então, assim como Cristo fez, oferecendo o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós também devemos oferecer, né? Escolher um tempo para nos santificar, escolher um tempo para que nós venhamos jejuar, venha crucificar a nossa carne, e que assim, irmãos, nós venha imitar a Cristo, como Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu fui de Cristo. E devemos imitar o Senhor. Devemos imitar o Senhor, porque Paulo, irmãos, a partir do momento que ele se entregou ao Senhor, ele não viveu mais na sua vontade, né? No próprio livro de Gálatas está dizendo lá, no capítulo 2, a partir do versículo 19, né? Porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Portanto, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esta vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual se entregou por mim. Então, diante desses textos, irmãos, eu queria dizer que vivemos uma vida em Cristo quando vivemos como Ele viveu, ou seja, entregando a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa descobrir qual é a boa, né, e agradável, perfeita vontade de Deus. Você tem que descobrir qual é a boa. E quando nós oferecemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, irmãos,
nós conseguimos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós descobrimos o que é que Deus tem de melhor para a minha e para a sua vida. Então, quando nós oferecemos a Deus o nosso corpo vivo, que em primeiro lugar, irmãos, Deus aceita o sacrifício vivo. Provavelmente o livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, diz que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo e invocar enquanto ele está perto. Então, no momento em que o homem, a mulher, ele pode buscar o Senhor, é quando ele está em vida. Porque nós sabemos que depois que morre, irmão, segue-se o juízo final. De acordo com Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está ordenado o homem morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então, irmãos, esse negócio de muitas das vezes a pessoa dizer, né, morreu, vai para o limbo, morreu, vai para o purgatório, e muitas falsas doutrinas, heresias têm surgido no meio do ser humano, né? Quando a pessoa morre, faz ali algum mérito para dizer que vai tirar aquela alma, né, aquela pessoa do purgatório. Isso é completamente um equívoco, completamente um engano. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que nós temos que buscar o Senhor em vida. Se em vida, irmão, o camarada ele não buscou o Senhor, se em vida ele preferiu viver no seu bel prazer, né? Se em vida, irmãos, ele preferiu mais as coisas da carne do que as coisas de Deus, depois de morto, irmão, não tem como buscar o Senhor, não tem como, né, passar do inferno, vamos se dizer assim, passar do inferno para o céu. Não tem como, irmãos. Então nós devemos buscar sim o Senhor em vida, enquanto estamos com vida. E quando é que eu sei que eu estou vivendo uma vida em Cristo? Examinando as Escrituras, irmãos, examinando as Escrituras, nós vimos que Jesus, em Romanos 12, ele ofereceu o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo diz que nós não devemos se conformar com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, que você possa fazer uma escolha, você saiba discernir, irmão, o que é melhor para a tua vida. Não se conforme com esse mundo. Nós sabemos que esse mundo ele vai a cada dia estar de mal a pior. Esse mundo a cada vez mais está mais atrativo, né? Está mais prazeroso, mas ao mesmo tempo, irmãos, a palavra do Senhor nos diz: não amemos o mundo, nem o que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A palavra do Senhor chega até a dizer que o mundo passa, as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece. Esse permanece, irmãos. Então lá no livro de Tiago ainda vai nos exortar dizendo que aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui, irmãos, inimigo de Deus. Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então quando é que eu vivo uma vida em Cristo? Irmãos, quando é que eu vivo uma vida em Cristo? É vivendo como ele viveu. Como foi que ele viveu? Oferecendo o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um outro versículo que eu quero compartilhar com os irmãos é justamente Romanos 12, versículo 21. Quando o Senhor disse: não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Jesus, irmão, ele nunca se deixou ser vencido pelo mal, né? E aqueles que fizeram mal ao Senhor, com certeza ele pagou com bem. Então Jesus, ele viveu uma vida, irmão, santa, uma vida de sacrifício,
aos preceitos do Senhor, uma vida obediente, né? E quando nós vamos ali, irmãos, para Romanos capítulo de número 6, eu quero aqui, irmãos, com essa palavra, né, para não ficar muito grande este vídeo, em Romanos capítulo 6, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus habite em nós, ou seja, abunde em nós? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, nós vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus seja abundante em nossas vidas? Paulo disse: de maneira nenhuma, pois se nós morremos para o pecado, como é que nós viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos aqueles que foram batizados em Jesus Cristo, você foi batizado, minha irmã, meu amigo, você foi batizado em Jesus Cristo? A Bíblia diz que todos os que foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte, de forma que fomos sepultados com Cristo pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos para a glória de Deus Pai, nós também andemos em novidade de vida. Meu irmão, nós temos que andar em novidade de vida, porque a nossa vida não nos pertence mais, mas sim ao Senhor. A nossa vida é do Senhor. Então, quando nós fomos batizados, irmão, nós fomos sepultados, nós morremos para o velho homem. E eu vejo muitos crentes, irmão, vivendo ainda a mesma criatura, querendo ressuscitar o velho homem, né? Querendo viver ainda nos rudimentos desta vida. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, né, que não esqueceu do seu próprio eu, do seu ego. Mas, queridos, que nessa manhã, 21 de março, hoje é domingo, 21 de março de 2021, eu quero com esta palavra que você venha se fortalecer, que você venha buscar mais nas Escrituras, que você venha, irmãos, obedecer o Senhor de todo o teu coração. Porque o Senhor, irmãos, o Senhor, Ele em momento nenhum Ele pecou, em momento nenhum Ele desobedeceu o Pai, mas Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, no momento que nós rendemos, entregamos a nossa vida ao Senhor, irmãos, como disse Paulo, e repito novamente, não vivo mais eu, mas é Jesus, é Cristo que vive na minha vida, né, irmãos? E aqui, irmãos, na palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4, versículo 17, Paulo está dizendo mais uma vez que nós não andemos como andam os gentios, na vaidade dos seus corações, dos seus pensamentos. Que nós não ande mais como anda o gentio. Ou seja, se você, irmão, outrora roubava, falava palavra torpe, palavrões, você muitas das vezes, irmãos, era aquela pessoa que era estressado. Quando você entrega a sua vida a Jesus, irmão, você tem que deixar o Senhor te guiar. Assim como está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Andai no Espírito e jamais satisfazer a vontade da carne. Jesus, ele andou em Espírito, irmãos. Jesus, ele andou em Espírito e ele não fez a vontade da carne, mas sim a vontade do Pai. Então, queridos, nós sabemos que as obras da carne, elas são conhecidas, né? São manifestas, que é prostituição, impureza, lascívia, glutonaria, bebedice, chocarrices, né? Nós sabemos que as obras da carne, nós encontramos em Gálatas capítulo 5, a partir, né, do versículo 16, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne, porque a carne, ela luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. É uma guerra, meu irmão, minha irmã.
os dois se opõem um ao outro para que você não faça o que você queira, né? Então os frutos, né, do Espírito é amor, é paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E diz a palavra que contra essas coisas não existe lei, porque os que estão em Cristo, irmão, já crucificaram a sua carne. Então, irmãos, que não se nomeie no meio do povo de Deus, né? Os palavrões, a lascívia, idolatria, que não se nomeie nas nossas vidas. Quero te deixar-vos a paz nesta manhã, neste domingo, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.